Paul Hogan construiu um império a partir de um único personagem e perdeu quase tudo o que importava ao longo do caminho. Por trás das risadas, dos tapetes vermelhos e das piadas com facas que faziam o mundo inteiro sorrir, havia uma história íntima de sacrifício, arrependimento e duas mulheres que o amaram de maneiras que ele nunca mereceu completamente. Sua primeira esposa esteve ao seu lado durante 30 anos de nada e de tudo. Sua segunda esposa o abandonou depois de desistir da única coisa que lhe restava para dar. Aos 86 anos, Paul Hogan finalmente admitiu que ela foi o amor de sua vida. Mas qual delas? E o que lhe custou finalmente dizer isso em voz alta? Muito antes do Outback, dos crocodilos e da bilheteria de 300 milhões de dólares, Paul era apenas um jovem de Parramatta, na zona oeste de Sydney, com mãos calejadas e nenhum plano específico. Ele nasceu em 8 de outubro de 1939. Então, durante anos, disse às pessoas que era de Lightning Ridge, Nova Gales do Sul, porque soava mais interessante. Frequentou a Parramatta Marist High School, mas saiu sem se destacar academicamente e conseguiu emprego como montador de estruturas metálicas na ponte do Porto de Sydney. Também trabalhou como salva-vidas na piscina local em Granville, para complementar a renda. E foi ali, em 1958, que o futuro finalmente se apresentou. Seu nome era Nolene Edwards. Ela tinha 18 anos. Ela, 19. Ele gostava dela e ela gostava dele. O próprio Paul descreveu tudo com a simplicidade que merece. Eu era um grande paquerador. Gostava dela, ela gostava de mim. E nos casamos. Foi isso. Sem grandes gestos, sem namoro elaborado. Dois adolescentes em Granville que se encontraram e tinham certeza, como os adolescentes sempre têm, de que aquilo era o suficiente. Eles se casaram em 24 de junho de 1958. O primeiro filho nasceu antes de Paul completar 20 anos. Aos 22, eles já tinham 3 filhos. Ele falou sobre aqueles primeiros anos sem nostalgia ou autopiedade, apenas o reconhecimento sincero de um homem que cresceu ao lado de sua família, que não conhecia outra vida e, portanto, não sentia falta dela. Eles se viravam com o que a ponte e a piscina lhes proporcionavam. Nolene mantinha a casa em ordem, Paul continuava indo ao trabalho. Eles estavam, no verdadeiro sentido da expressão, construindo algo do nada. Então, numa noite de 1971, Paul Hogan fez algo que mudaria tudo. Ele entrou no estúdio de um programa de talentos chamado New Faces, não como um artista de verdade, mas essencialmente como um provocador com um plano. Tendo observado que o valor de entretenimento do programa dependia de os jurados humilharem os participantes, ele decidiu entrar e humilhar os jurados. Ele apareceu com suas botas de trabalho, fez uma série de piadas às custas deles, bateu 2 pás uma na outra e foi convidado a voltar repetidas vezes porque o público adorou. Mike Wilsey, do programa A Current Affair, percebeu que uma carreira na televisão estava começando. O programa The Paul Hogan Show veio em seguida, com 60 episódios entre 1973 e 1984, popular em toda a Austrália e no Reino Unido. Baseava-se no mesmo princípio que havia funcionado em New Faces. O homem comum, que se recusa a se impressionar com qualquer um que ache que merece impressionar. Paul descreveu a transição de operário da construção civil para a personalidade da televisão como a coisa mais difícil que já fez. Mais difícil do que Hollywood, mais difícil do que a fama internacional, porque veio acompanhada de um desconforto específico que ele nunca havia previsto. Eu era pobre e famoso, disse ele, e isso era desconfortável. Tudo depois disso, insistiu, foi fácil em comparação. Durante todo esse tempo, Nolene ficou em casa, criando os filhos, cuidando da casa e assistindo ao marido alcançar a fama da mesma forma que as esposas de homens famosos assistem a tudo acontecer de dentro, onde o glamour é invisível e a ausência é o que realmente se sente.
Ela não era uma mulher que buscava os holofotes. Em 1981, após 23 anos de casamento, eles se divorciaram pela primeira vez. Paul nunca disfarçou com explicações complicadas. As pressões da fama, a distância, a forma como uma vida construída sobre a proximidade se esvazia quando uma pessoa começa a passar o tempo do outro lado do mundo, sendo adorada por estranhos. Quaisquer que fossem os motivos específicos, o casamento que começou à beira de uma piscina em Granville desmoronou silenciosamente, sem a feiura que ainda estava por vir. E então, numa reviravolta que só tornou o fim ainda mais doloroso, eles se reconciliaram. Menos de um ano após o divórcio, em 1982, casaram-se novamente. Foi um ato de duas pessoas que compreenderam, apesar de todas as dificuldades, que 30 anos de história compartilhada não podem simplesmente ser arquivados. Paul Hogan e Nolene Edwards juntos novamente. Talvez a história tivesse um final diferente, afinal, mas não teve. Em 1985, Paul foi para a Austrália filmar um filme que ele havia coescrito e no qual havia apostado tudo. E naquele set, no interior australiano, algo aconteceu que Nolene talvez já pressentisse. Linda Kozlovsky nasceu em 7 de julho de 1958 em Fairfield, Connecticut. Uma atriz formada na Juilliard, com vasta experiência na Broadway, chegou à audição para Crocodile Dundee com apenas 2 créditos no cinema e um telefonema de Dustin Hoffman. Ela com Hoffman na remontagem de A Morte do Caixeiro Viajante na Broadway e novamente na adaptação cinematográfica de 1985. E quando a equipe de Dundee estava escalando o elenco, Hoffman ligou para dar uma dica. Como uma amiga de Linda disse à revista People na época, a ligação de Dustin foi como um selo de aprovação da equipe de produção. Mas Linda conseguiu o papel no filme porque eles gostaram dela. A ligação abriu as portas. O que ela fez no quarto foi o resto. Ela chegou à Austrália preparada para o trabalho, mas não totalmente preparada para as condições. Sua cabana ficava literalmente na beira de um pântano cheio de crocodilos. Os crocodilos, protegidos por lei e encorajados por ela, engordaram e se tornaram ousados, vindo à terra à noite. Durante as cenas aquáticas, a equipe posicionou um homem com um revólver Magnum carregado entre Linda e a água. Ela nunca reclamou. Como Paul contou à revista People, pensávamos que os insetos, as cobras e o perigo dos crocodilos a deixariam apavorada. Houve 3 ou 4 mortes por crocodilos por lá desde o Natal, mas ela nunca reclamou. Ele acrescentou, com a franqueza que sempre o caracterizou, que antes de Dundee, ela estava desempregada e sem dinheiro, mas deu conta do recado. Ela era uma estrela em ascensão. O diretor do filme, Peter Feynman, observou o que se desenvolvia entre eles com o olhar de alguém que tinha um trabalho a fazer e percebeu que algo além do trabalho estava acontecendo. Conforme o filme avançava, ele disse, eles se entendiam cada vez melhor. Delvin Delaney, amigo íntimo de Paul, foi ainda mais direto. Linda veio falar comigo em certo momento, preocupada porque sabia que Paul era casado e tinha 5 filhos, mas era imparável. O filme estreou em 1986 e se tornou uma das comédias de maior sucesso da história do cinema, arrecadando 300 milhões de dólares americanos no mundo todo, com uma fração desse orçamento, transformando Paul Hogan de um tesouro nacional australiano em um fenômeno global da noite para o dia e lançando Linda Kozlovsky da relativa obscuridade a uma indicação ao Globo de Ouro. Isso também pôs fim ao segundo casamento de Nolene Edwards, e desta vez, o desfecho não foi nada discreto. O segundo divórcio foi descrito pela mídia australiana como uma das separações de celebridades mais conturbadas que o país já viu. O caso foi noticiado em jornais e programas de entrevistas. Os fãs tomaram partido publicamente.
Nolene, que nunca quisera nada disso, viu-se no centro de uma tempestade midiática, sem ter para onde fugir. Ela lidou com a situação com uma dignidade que, dadas as circunstâncias, foi notável. E disse apenas uma coisa sobre isso. Vivi os melhores anos da vida dele, não com amargura, mas com a calma e a clareza lúcida de uma mulher que sabia exatamente o que tinha e exatamente o que lhe fora tirado quando ele escolheu outra pessoa. Mais tarde, descobriu-se que Paul não falou com Nolene por 17 anos após o divórcio definitivo. 17 anos de silêncio. A mulher com quem se casou aos 19 anos, a mulher que criou seus 5 filhos, que esteve presente quando ele trabalhava como montador de estruturas em uma ponte, sem nada a oferecer além de si mesmo. Nolene finalmente encontrou a sua paz. Em 2000, casou-se com um empresário chamado Reg Stratton, numa cerimônia no Hotel Manly Pacific Park Royal, em Sydney. Tiveram 17 anos juntos, genuinamente felizes, genuinamente tranquilos. O tipo de vida para a qual ela sempre fora feita, longe das câmaras e dos holofotes, até Reg falecer em 2017. Paul, entretanto, casou-se com Linda Kozlovsky em 5 de maio de 1990, em sua cidade natal, Sydney. Ele tinha 51 anos, ela 32. O mundo aguardava ansiosamente por esse casamento, com o apetite peculiar que reserva para histórias de amor que se transformam em escândalo. Para o público, era o conto de fadas se completando. Para aqueles que os conheciam, era o início de algo mais complexo. Os primeiros anos foram de genuína ternura. Paul estava abertamente apaixonado. Ele disse à revista Woman's Day: "Ela sempre foi boa demais para mim. E agora é ainda pior. Ela é absolutamente deslumbrante. Ela me deixa de queixo caído. De verdade." Eles fizeram filmes juntos. Crocodile Dundee 2 arrecadou 239 milhões de dólares americanos em todo o mundo, embora os críticos tenham notado que a novidade estava começando a perder o encanto. Em 1990, veio Almost an Angel, uma comédia em que Paul interpretava um ladrão convencido, após uma experiência de quase morte, de que havia se tornado um anjo. O filme foi um fracasso retumbante, arrecadando apenas $1 milhão americanos nos Estados Unidos em seu fim de semana de estreia. O mundo, ao que parece, não queria Paul Hogan como um anjo. A emissora queria que ele fosse Mick Dundee, como uma faca, um chapéu e o interior australiano às suas costas. Ao longo do caminho, a mídia registrou cada movimento deles com a intensidade que a fama nesse nível gera. Uma reportagem de 1988 no Sydney Morning Herald documentou um voo transatlântico para Londres durante o qual, segundo um passageiro, Paul e Linda quase não se desgrudaram durante todo o voo. O romance deles era, naqueles anos, exatamente o que o mundo havia decidido que era. Eletrizante, sem remorsos, genuíno, mas o que o mundo via por fora não era toda a história por dentro. Linda chegou a esse casamento com uma carreira que Hollywood nunca lhe permitiria ter completamente em seus próprios termos. Depois do primeiro Crocodile Dundee, ela recusou papéis que considerou humilhantes. Depois de Crocodile Dundee, recusei muita coisa, disse ela. Na maioria das vezes, eu interpretava a namorada de algum engraçadinho. Ela tentou mesmo assim. Uma série de filmes lançados diretamente em vídeo durante a década de 1990, com títulos que ninguém lembra, e que achei corrosivos. Esses filmes trash lançados direto em vídeo estavam me dando úlcera, ela diz, basicamente porque eu era a única no set que se importava com alguma coisa. Eventualmente, ela parou. Eu pensei, isso não é mais divertido. Não foi por isso que estudei. Não é o que eu amo, disse ela. O filho deles, Chance, nasceu em 1998 e por um tempo essa decisão pareceu suficiente. Tenho 43 anos, tenho um bebê.
Estou feliz e satisfeita, disse ela ao Scripps Howard News Service em 2001. Mas a satisfação construída sobre o sacrifício tem prazo de validade. Paul permaneceu profundamente tradicional de maneiras que as ambições de Linda não conseguiam acomodar. Ele queria estabilidade, uma vida centrada no lar, uma esposa que priorizasse a família. Ela havia lhe dado aquilo e, ao fazê-lo, perdeu algo que não podia recuperar. Amigos disseram mais tarde que ela se sentia aprisionada, que havia deixado de existir como ela mesma e se tornado apenas a senhora Hogan. Em outubro de 2013, ela entrou com pedido de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles. Diferenças irreconciliáveis, a expressão que engloba 1000 feridas específicas sem nomear nenhuma delas. O filho deles, Chance, tinha 15 anos. O acordo concedeu a Linda um pagamento único de $6 milhões e o direito de permanecer na casa da família em Los Angeles por 4 anos, ou até que se casasse novamente. Paul manteve os direitos sobre o personagem Crocodile Dundee, o papel que os uniu, permanecendo com ele enquanto a mulher saiu pela porta. Linda disse à revista New Idea: "Vivi na sombra de Paul por muitos e muitos anos, e é bom sentir meu próprio brilho agora." Paul disse ao Daily Telegraph, com a autoconsciente esquiva que sempre foi sua armadura: "Sou muito volúvel." Uma mulher dura cerca de um quarto de século, e depois se cansam de mim. Éramos opostos em tudo. Na comida, na música, no entretenimento, nas cores, nas roupas, nos lugares, em tudo. Mesmo assim, funcionou. Superficialmente, a separação foi descrita por ambas as partes como amigável, mas por trás da aparente calma, um quadro diferente se revelou. Linda viajou para Marrocos, conheceu um guia turístico chamado Moulay Hafid Baba e descreveu o momento em que sentiu uma conexão imediata com ele, como se já se conhecessem há 1000 anos. Eles se casaram em 2017. Quando a notícia do casamento de Linda chegou a Paul, seu empresário divulgou um comunicado dizendo que ele estava genuinamente encantado e que qualquer sugestão em contrário era pura invenção. Mas uma fonte próxima a ele contou uma história diferente à revista New Idea. Paul está arrasado com o fato de Linda ter vendido sua casa e rompido os laços com os Estados Unidos. Ele vai se sentir incrivelmente sozinho agora que estão se mudando para Marrocos. Paul não tem muitos amigos em Los Angeles e tem dificuldade para se aproximar de novas pessoas. Então isso está afetando muito ele. Linda, por sua vez, ainda está preocupada com ele, principalmente com o fato de ele fumar. Uma amiga contou à revista Women's Day que vive insistindo para que ele faça exames de saúde regulares e pare de fumar, pois quer tê-lo por perto por muito tempo. É uma estranha ternura que a mulher que teve que partir ainda demonstra ao observá-lo à distância, para garantir que ele não desapareça. Os últimos anos de Paul trouxeram desafios que nenhuma fama consegue amenizar. Em 2003, a Receita Federal Australiana iniciou uma investigação sobre alegações de que ele teria desviado milhões de dólares de seus filmes para contas offshore. A investigação, conhecida como Operação Wickenby, durou 7 anos. Em 2010, quando Paul retornou à Austrália para o funeral de sua mãe, ele foi notificado com uma ordem de proibição de saída do país, sendo impedido de deixar o país até que a suposta dívida tributária de 37 milhões de dólares australianos fosse quitada. As acusações foram eventualmente retiradas e um acordo confidencial foi alcançado em 2012. Aos 80 anos, o desgaste físico tornou-se impossível de ignorar. A atrofia muscular e a dor crônica corroeram a presença robusta que o transformara em uma estrela. Suas raras aparições públicas mostraram um homem visivelmente diferente do Mick Dundee que o público lembrava. Ele falou sobre isso sem reclamar, porque reclamar nunca foi do seu feitio. Mas, nos momentos de maior tranquilidade, o que ele disse teve um peso real. Eu já tive tudo: fama, fortuna e uma esposa maravilhosa.
Mas, no fim, ainda sinto que perdi algo muito importante. Então, em dezembro de 2024, algo aconteceu que foi agridoce o suficiente para parecer roteirizado. Paul e Linda se reencontraram publicamente pela primeira vez desde o divórcio para as filmagens de Crocodile Dundee, a nova versão, uma versão restaurada digitalmente em 4K do filme original, acompanhada de um novo documentário. Paul, com 85 anos e frágil, posou novamente ao lado de Linda para as câmeras. Assistiu às imagens restauradas dos dois em 1986, jovens, eletrizantes, imparáveis, e disfarçou a maior parte do que sentia com um sorriso. Disse que a restauração até o fez parecer melhor. A plateia riu. É o que ele sempre fez quando a honestidade custaria caro demais. As memórias às quais ele retorna com o prazer mais descomplicado são as que pertencem ao personagem, e não ao homem. Como quando estava jantando com Elizabeth Taylor e Clint Eastwood, se inclinou de 2 mesas de distância, pegou sua faca de mesa e não disse nada, apenas a ergueu. Paul entendeu imediatamente. Eastwood olhou para ele e disse: "Senhor, o senhor tem razão." Eis sentado entre o príncipe Charles e a princesa Diana na estreia de Crocodile Dundee 2, sentindo-os cutucarem seu cotovelo quando algo os fazia rir, pensando: será que eles não sabem que eu sou um montador de estruturas metálicas de Parramatta? São esses os momentos que Paul Hogan consegue perceber sem que isso lhe custe nada. Os outros lhe custaram mais caro. Em maio de 2026, a polícia foi chamada à casa em Venice Beach. Chance, de 27 anos, que morava com o pai, foi detido por violência doméstica. Paul, de 86 anos, estava parado do lado de fora da porta de casa, conversando com os policiais enquanto seu filho era procurado a alguns quarteirões de distância. Ele já havia falado sobre Chance antes, com uma mistura de amor e exasperação, característica de pais que nem sempre estão presentes o suficiente e sabem disso. Ele o chamou de pessoa terrível por postar conteúdo provocativo nas redes sociais, mas logo em seguida suavizou o tom. Ele sabe que estão observando-o e veste algo para eles. Foi a coisa mais sincera que ele poderia ter dito, e talvez a mais triste. Aos 86 anos, Paul Hogan está sentado na casa em Venice Beach, onde uma família deveria estar. Nolene, a mulher que viveu seus melhores anos, que construiu uma vida própria, encontrou sua própria felicidade e seu próprio perfil no Instagram com fotos do litoral italiano. Está em paz em Sydney. Linda está em Marrakech, 3 noites no Saara, com um homem que a faz rir, construindo algo que pertence inteiramente a ela. E Paul caminha sozinho na praia, no lugar onde ele e Linda costumavam caminhar, na cidade onde veio para construir sua carreira e onde permaneceu muito depois de seus motivos para ficar terem desaparecido. Ele disse que ela era o amor da sua vida. Provavelmente se referia a Linda, mas o público que o ouvia sabia o que ele talvez não se permitisse admitir completamente, que Nolene Edwards também era o amor da sua vida. Um amor diferente, mais tranquilo e profundo, o tipo de amor que existia antes da fama e que permanece depois que tudo mais se desvanece. Se você se identificou com essa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe um comentário abaixo. Do que você mais se lembra sobre Crocodile Dundee? E o que você acha da trajetória de Paul Hogan desde então? Adoraríamos saber sua opinião. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.